Vamos finalizar o nosso conteúdo da quarta unidade e nós estamos aqui com o conteúdo sobre a Constituição Cidadã de 1988 e o nosso foco hoje é entender melhor os primeiros artigos da Constituição, né? Ou seja, quais são os nossos direitos e deveres, o que a Constituição prega em relação à cidadania, né? Desde quando ela foi promulgada. Então vamos aqui debater um pouquinho da nossa realidade como pessoas civis, né? Como essa Constituição deve nos defender, mas também quais são as nossas obrigações como cidadãos. Então, aqui está a habilidade a ser trabalhada, que é exatamente colaborar para a definição, valorização e respeito dos direitos e deveres sociais, humanos, civis e políticos, ambientais também, dos membros de grupos de convivência em nível local, regional e nacional. Então vamos começar aqui, falaremos também sobre os três poderes e, primeiro, o conceito de cidadania, né? O que significa cidadania, né? Nós falamos assim, somos todos cidadãos, temos direitos iguais perante a lei, né? De acordo com o princípio da isonomia, tratar os desiguais como iguais, né? Ou seja, trazer uma ideia de equidade, né? Então, cidadania é a condição de quem possui direitos civis, direitos comuns a todos, direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Por exemplo, nós falamos sobre sufrágio universal, né? O voto para todos, que aí mostra a participação na vida política, por exemplo. Aí, dentro do conceito de cidadania, nós também temos Estado de cidadão, de quem é membro de um Estado. Qual é o nosso Estado? Nosso Estado é o Estado soberano, né? O nosso país, o Brasil, a República Federativa do Brasil. Então aqui nós temos o conceito de cidadania e agora vamos trabalhar a Constituição, a chamada Constituição Cidadã, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição, que foi promulgada com o fim da ditadura militar do Brasil, a volta da democracia, desde quando nós tivemos a emenda Dante de Oliveira e depois todo um processo com participação de toda a população civil, da população comum, das pessoas em maioria, onde fizeram suas propostas, né? E as emendas foram encaminhadas para uma Assembleia Constituinte, seja por meio das reivindicações de sindicatos, reivindicações de associações e reivindicações de movimentos estudantis, por exemplo, movimentos civis, onde todas essas manifestações, todos esses documentos e as principais reivindicações foram analisadas e as propostas vieram a ser contempladas dentro da Carta, né, da Lei Maior de uma Nação, que é a Constituição Federal de 1988. Essa mostra que era uma carta cidadã, era uma carta do povo pedindo que os seus direitos fossem respeitados em lei, né? Então, como eu digo, a Constituição, ela não tem apenas direitos, ela também tem deveres. É aquela velha frase, né? Direito tem quem direito anda, quem direito caminha, quem obedece às leis e às regras e o convívio coletivo, o convívio social. Então, além de novas leis que garantiam os direitos civis, a Constituição de 1988 restituiu muitos direitos que foram suprimidos durante o regime militar. Então, a partir de agora, se
o nosso modelo de governo passa a ser democrático, a democracia, a Carta Cidadã tem que ser leis para todos. Tá certo? Agora vamos refletir um pouquinho essa árvore aí, né, dos direitos do cidadão, né? O povo, a sociedade, a opinião, a liberdade de expressão, os direitos públicos, o direito de exercer, né, as suas vontades também. Então, nós temos aí várias palavras, né, em destaque que estão dentro da nossa Constituição. Então, são os princípios fundamentais. E se os princípios fundamentais estão lá no artigo 1 ao 5º da nossa Constituição, esses princípios fundamentais, ele tem, lógico, os fundamentos, eles têm todo um aparato jurídico para que seja, né, que tenha valor legal para todos. Então, o artigo 1 da nossa Constituição trata exatamente de quê? Diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, ou seja, o nosso modelo é república, organizado em estados federados. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, 27 unidades federativas no nosso país. E aí o artigo 1 diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, ou seja, é uma união entre Estado, município e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, então dentro desses princípios fundamentais, nós temos os fundamentos. O primeiro fundamento é a soberania. O que significa isso? A soberania, o Estado soberano, o país, o Brasil, a República Federativa do Brasil é um Estado soberano, independente, autônomo, livre, ou seja, ele não depende de um outro Estado, tá certo? Então nós temos autonomia, nós somos soberanos para criar as nossas próprias leis. Nós somos soberanos dentro do nosso território nacional. Número 2, o segundo fundamento, a cidadania. Ou seja, todos nós convivemos aqui, certo? Somos cidadãos, pertencemos a esse Estado democrático de direito. Nós exercemos a nossa cidadania através dos direitos e deveres do cidadão. O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana, ou seja, é a sua individualidade. Você é um indivíduo particular, né? Então, apesar de estar inserido coletivamente dentro do mesmo Estado soberano, você tem as suas particularidades, você é um indivíduo, né? Então, sua dignidade ela deve ser respeitada. E nós vamos ver isso nos artigos a seguir, como essa dignidade da pessoa humana é respeitada por meio dos direitos humanos, por meio de que todos têm que ter casa, comida, não é? Estudo, educação. Então são vários, né? Dentro de princípios para garantir a dignidade da pessoa humana, vários princípios. O quarto fundamento são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, os valores éticos, morais, no seu convívio no espaço de trabalho, seja ele público ou privado, seja você autônomo, nós temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o quinto, pluralismo político, tem que ter muito cuidado quando se fala em pluralismo, porque é plural, vários, né? Significa vários, então mas esse vários é o quê? Não é vários partidos políticos, não, são várias ideologias, várias ideias, né? Então pluralismo seria de ideias, o pluralismo de ideias, de concepções ideológicas, de pensamentos ideológicos diferentes. E o parágrafo único diz:
Todo o poder emana do povo, e o povo somos nós, sociedade civil, tá certo? Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos e diretamente nos termos desta Constituição. Nós elegemos os nossos representantes por meio dos 3 poderes que nós falaremos em seguida. Então, quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aqui uma imagem, né, em forma de desenho que representa os 3 poderes. O poder executivo, o poder que é o poder do presidente, dos prefeitos e dos governadores, em cada instância, né? O poder legislativo, legislar, criar leis, elaborar leis, o poder legislativo, e o poder judiciário, a justiça. Então, por exemplo, o STF, né? O Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos a imagem do Palácio do Planalto, do STF, que está lá em Brasília, na capital, né, do nosso país, esses espaços. O artigo 2, ele diz que os 3 poderes eles devem ser independentes e harmônicos entre si. Ou seja, um deve respeitar o outro e obedecer essa hierarquia um entre o outro, né? Então, existe o quê? Cada um tem a sua função e deve exercer a sua função respeitando o outro poder. Por isso que eles são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O artigo 3º trata dos objetivos, por isso que começa com verbos, né? Ou seja, são os objetivos fundamentais previstos na nossa Constituição. Quais são os objetivos desses fundamentos que nós estudamos? Quais são os objetivos para que beneficie a população civil? Então, quais são esses objetivos fundamentais do nosso país, da República Federativa do Brasil? Número 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico, político, social. 3, erradicar a pobreza e a marginalização. Quando eu digo erradicar, é acabar, extinguir a pobreza e a marginalização. E reduzir, diminuir as desigualdades sociais e regionais, porque o nosso país é muito extenso, então existem muitas desigualdades regionais. Às vezes a gente acha que o sul e o sudeste é mais privilegiado do que o centro-oeste, o norte e o nordeste. E deve existir o quê? Uma equidade. Devemos acabar com essas desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. Aí é onde a gente ainda tem enraizado nesse país e muitos crimes que acabam sendo impunes, que são preconceituosos. Então, o que diz a Constituição? Que nós devemos promover o bem de todos, sem preconceitos. Tem que acabar com o preconceito de raça, de origem, de sexo, de cor, de idade e de qualquer outras formas de discriminação. Excelente, né? Se a gente colocar em prática. Então, esses são os pontos principais da Constituição Cidadã em relação à cidadania, tá certo? Então, um abraço, abram e pesquisem mais sobre os 5 primeiros artigos da nossa Constituição, que eles são a base para os demais artigos, e sobre as nossas ações, sobre os nossos direitos e deveres previstos na lei maior da nossa nação. Bons estudos, boas avaliações e até a próxima.